E bem-vindos ao Brasil do Futuro, ao Brasil de 2023. Eu, particularmente, tinha deixado esse canal de lado, eu não ia mais gravar vídeo sobre política, porque já estava me enchendo o saco. Tava fazendo coisas mais importantes, tipo trabalhando, estudando, e isso aqui virou só um passatempo mesmo. E como está sendo agora um passatempo. Enquanto isso eu estou fazendo uma clonagem de HD. Estou clonando um HD aqui, conversando com vocês a respeito de política, tá? Que, por sinal, eu não parei de gostar, cara. É um assunto que é importante, é um assunto de domínio público. Tá passando um carro de som aqui, tá? E envolve política também. O carro opressor está passando aqui. Vai, carro, passa, passa. Enfim, Fernando Haddad. Para quem não conhece, o figuraça já foi prefeito da cidade de São Paulo, né? E considerado um dos piores prefeitos da história de São Paulo, né? Muita gente fala isso. Eu não vou expor minha opinião, até porque eu não tenho dados concretos para expor essa opinião, para formar essa opinião, mas os críticos dizem, né, que foi um dos piores prefeitos que a cidade de São Paulo já teve, já pôde presenciar, tá? Esse cara que não tem formação em economia, né, ele mesmo diz, ele mesmo tem uma frase dizendo que só cursou ali se não me engano, 2 semestres, né, de economia, ou foi um semestre, 2 meses que ele falou, 2 meses de economia. Gente, eu faço engenharia de computação. Eu cursei 2 semestres de economia na minha grade. Tá? Pô, cara, até eu tenho mais formação do que o Haddad, que agora é ministro da economia. Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem, não é possível. Não é possível. E a dissertação de mestrado dele foi sobre socialismo, cara, na União Soviética. Né? Então essa galera aí que hoje está assumindo a economia é uma galera meio punk, entendeu? Uma galera esquisita, né? A gente viu o que aconteceu quando a Dilma estava no governo em 2014, né? Quando teve aquela crise lá, quando ela segurou o preço da energia elétrica e o preço dos combustíveis fósseis, segurou o preço, congelou mesmo, depois estourou. Né? Uma hora vai estourar. O caixa da empresa não vai aguentar. E não aguentou. Né? Agora, tenho minhas críticas quanto ao Lula, né, cara? Continua sendo um ladrão, continua sendo um descondenado, vocês sabem muito bem disso. Tenho minhas críticas com relação ao governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro praticamente já passou, tá? Resta pouco tempo aí ainda no governo, não vou falar mais sobre o governo Bolsonaro. Já passei, tô desde 2019 tecendo críticas ao governo Bolsonaro, mostrando aqui as hipocrisias, mostrando aqui as falhas graves do governo Bolsonaro. Agora é hora de mostrar as falhas do governo Lula, cara. Tá? Porque como eu disse lá no começo, eu não tô aqui para passar pano para ninguém. Meu papel aqui é criticar. E criticar no sentido de tecer críticas construtivas, tá? Com base argumentativa, sólida, tá? O que não é o caso de muitos jornalistas aí, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O que acontece? O Lula, ele tinha feito um juramento, né, quase que um juramento, né, com o Fernando Haddad a respeito desse cargo na economia. Tá? Porque o Haddad foi o poste do Lula em 2018. Vamos lembrar disso, vamos voltar para 2018, onde o Lula foi preso e o Fernando Haddad se candidatou à presidência da República. O Bolsonaro ganhou. Naquela época, felizmente, o Bolsonaro ganhou, porque tu imagina o Fernando Haddad presidente da República. Se o cara como prefeito, né, já não foi lá bem visto, tu imagina presidente da República. E o Marco Antônio Villa, na época que ele estava na Jovem Pan, quando entrevistou o Haddad, já disse na cara dele, olhou a agenda e disse: você não trabalha, cara. Você não trabalha. Assim como o Jair Bolsonaro, né, tem lá a sua agenda diferente, né, a sua agenda exótica, passeio de lancha, passeio de moto e tal, menos trabalhar. Fernando Haddad é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, tá? Você não vê uma coisa importante que esse cara fez na história do país. Você não vê, tá? E, sinceramente, eu vejo com maus olhos esse cara na economia. Poderia ter colocado, cara, tem tanto nome bom, Lula. Tem tanto nome bom, cara. Pércio Arida, tem o André Lara Rezende, a galera que participou do Plano Real, entendeu? Da criação do Plano Real.
tu vai lá e me coloca Fernando Haddad, que é um zero à esquerda, cara, literalmente um zero à esquerda. Isso não cabe, né? O Brasil é uma economia muito grande. Tu vai colocar aí nas mãos desse cara, Paulo Guedes pode ser a figura mais a figura mais abjeta da história da política, da economia brasileira, mas ainda assim o cara tem um know-how suficiente para se tornar um ministro, diferentemente do Fernando Haddad, que não tem esse know-how, não tem esse conhecimento. O Paulo Guedes tem o conhecimento, mas usa o conhecimento para o mal, né? Infelizmente, ele usa o conhecimento ali para fazer o mal. Ah, João, por que fazer o mal? Que mal ele fez? Gente, a política cambial do governo Bolsonaro, ela foi uma coisa que destruiu muitas famílias, a política cambial, né? O próprio Paulo Guedes diz que é um absurdo dona de casa indo para Disney, né? Então a política cambial do Brasil, ela tem que ser uma política equilibrada. Até certo ponto eu concordo com algumas pautas do Paulo Guedes. Você não pode ter um câmbio super valorizado, né? E nem subvalorizado, cara. Tem que ter um equilíbrio aí, o câmbio de equilíbrio, mas não é o câmbio de equilíbrio daquele cara, esqueci o nome dele agora, cara. Economista brasileiro também, que propôs essa ideia do câmbio de equilíbrio, né? Vocês devem se lembrar aí do nome dele, eu não me lembro. É o Bresser, Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Bresser Pereira, que propôs aí o câmbio de equilíbrio. Tá, isso é um absurdo, ideias ali totalmente heterodoxas, mas enfim, não vem ao caso. Mas tem que haver sim um equilíbrio de mercado, tá? Seria um câmbio semifixo, né? Não pode usar o câmbio flutuante no Brasil, porque o câmbio flutuante no Brasil ele já se provou ser altamente destrutivo para a nossa economia. Então o Brasil ele se autodestrói utilizando esses mecanismos, né? Agora, uma coisa boa que eu aplaudi aqui foi a independência do Banco Central, ou melhor, a autonomia do Banco Central aprovada em 2020, tá? Tem um vídeo meu aqui também, né? Onde muita gente falou, nossa, meu Deus, agora o Banco Central vai virar uma empresa e tal, ele vai fazer o que quiser com o nosso dinheiro. Cara, o que você acha mais perigoso? Você deixar o teu dinheiro na mão de político, engravatado, ou você deixar a tua mão nas mãos de técnicos? Prefiro muito mais os técnicos, né? Assim como uma das coisas que eu gostei no governo Bolsonaro, gostei no passado, porque ele já destruiu isso também. O governo Bolsonaro começou bem, ministros técnicos estavam ali único e exclusivamente pela sua capacidade técnica, tá? E não por indicação, meramente indicação. Assim como é o governo, como será o governo Lula, né? Só indicação, é só troca de favores, como o que está acontecendo agora entre Fernando Haddad e o Lula. Infelizmente, isso é uma prática que não vai mudar da noite para o dia, tá? Infelizmente, isso daí vai continuar, cara. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de direita, né? Acredito muito mais no trabalho, na força de trabalho. Acredito também que os seres humanos são desiguais por natureza, tá? Mas acredito também em programas sociais. Eu não sou o direitista contra anti-programas sociais, não. Programas sociais são importantes, sim, desde que eles não sejam usados para fazer política. E como é que vai blindar os programas sociais da política, João? Criando talvez uma autarquia, alguma coisa, cara, que regulasse isso, que fosse uma organização de Estado e não de governo. Algo que fizesse esse regulamento, essa regulação, de forma independente de quem estivesse no poder. E isso seria interessante. Agora, o Brasil ele flexibiliza demais as leis quanto a isso, né? Qualquer governo que entre e sai pode trocar o comando do Inmetro, pode trocar o comando da PF, pode trocar o comando de certas coisas. Eu defendo autonomia para mais instituições. Tá me entendendo? Autonomia para outras instituições também, porque o governo ele pode reestruturar os ministérios, as cadeiras de ministérios, como o Bolsonaro fez, unificou várias pastas ali na economia, várias pastas ali na família de direitos humanos e por aí vai. Eu acredito que você criando autonomia para essas pastas seria mais interessante, assim como já passou a autonomia para o Banco Central. O que eu achei ótimo, tá? Porque, de qualquer forma, ainda assim é uma autonomia muito branda, tá? Deveria ser um pouco mais progressiva, ainda assim é muito branda. Por quê? Porque, eu li o artigo, posso falar porque eu li o artigo. Eu li o projeto que foi aprovado na época.
Uma das linhas do projeto dizia que o presidente da República ele pode exonerar o presidente do Banco Central se ele estiver sendo incompetente em suas tarefas, em suas atribuições. Mas o que é ser incompetente em suas atribuições? Por exemplo, para o Lula, pode ser incompetência do Roberto Campos Neto dele não estar abaixando a taxa Selic. Tá, mas se ele abaixar a taxa Selic, a dívida pública explode. Tá, mas aí o Lula, de acordo com os critérios do Lula, ele é uma pessoa incompetente. E aí, como é que fica? Então isso não ficou claro na lei, abriu uma brecha enorme, tá? Não ficou muito claro. Embora eu saiba que isso é muito difícil de acontecer, de o Lula querer exonerar ali o Roberto Campos Neto, tá? Isso é quase que impossível, certo? Mas Brasil, né, cara? Brasil pode acontecer qualquer coisa. Brasil é um país abençoado por Deus, né? E por aí vai. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, cara? Eu prefiro muito mais os ministros técnicos, acredito que vocês também, do que meramente indicações. Porque esses caras aí não sabem de nada. Tá? Me perdoem aí, mas esses caras não sabem de absolutamente nada. O Brasil agora já passou um projeto para acabar com o teto de gastos. Vocês sabem o que eu penso sobre isso. Né? O teto de gastos ele deveria ser um pouco flexibilizado, sim, mas não a ponto de acabar com o teto. Né? O teto de gastos ele é uma forma, uma regra fiscal, né? Que agora será substituída por outra regra fiscal. Tá, mas e se não tiver âncora fiscal? Aí nós estamos lascados. Com L, faz o L. Estaremos lascados. Tá? Cabe aqui na tela, aqui, ó. Lascados. Tá? Aí realmente não tem jeito, cara. A única saída vai ser o aeroporto mesmo. Eu espero mesmo que tudo dê certo, tá? Não estou torcendo contra. Espero que tudo dê certo. Mas, sinceramente, cara, Haddad não me passa confiança alguma. Não me passa confiança. Fernando Haddad é um zero à esquerda. Ele não me passa confiança alguma. É um cara que está ali por indicação. Não é um cara técnico, não tem conhecimento técnico de nada. Tá? É um cara que só tem a vida pública e só isso. Tá? Não tem conhecimento para estar ali. Então, outra coisa que eu mudaria na lei, cara. Ministro, de seja qualquer for a pasta, tem que ter formação naquela área, cara. O mínimo. É o mínimo, pelo amor de Deus. Que país é esse, cara? Tu vai exigir que uma pessoa seja ministra da economia sem ter estudado economia? Porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né, cara? Não é possível que esse país funcione ainda. Não é possível. O cara vai ser ministro da saúde. Não tem formação nenhuma em medicina. A formação dele é direito. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendam uma coisa. Ontem eu li uma matéria que os profissionais do direito, os advogados, né, entre outros profissionais aí, desembargadores e por aí vai, os profissionais do direito estão perdendo o respeito no Brasil. É uma área super saturada aqui no Brasil, tá? Essas pessoas estão perdendo o respeito. Ah, ninguém está chamando mais a gente de doutor. Bem feito. Bem feito. Todo castigo pra gado é pouco. É pouco, tá? É pouco. Porque essa galera se acha num nível superior aos demais cidadãos aqui do Brasil, que chega a ser uma coisa nojenta, cara. Chega a ser uma coisa nojenta. É uma profissão como qualquer outra, merece respeito e tal, mas também merece respeitar, tá? Então entendam que se o cara tem formação em direito, é para atuar com direito. Agora, se a pasta é saúde, coloca uma pessoa da saúde, não do direito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Pelo menos na representação. O cara que for o ministro lá, pelo menos. Na equipe dele pode ter alguém do direito e deve ter alguém do direito. Claro, por que não? Tem que ter mesmo. Agora, o chefe, o cara que está comandando a pasta, não ter formação na área da saúde, cara, eu acho isso, cara, sinceramente, é uma sacanagem com o povo brasileiro. Uma sacanagem. Uma das coisas que eu mudaria na lei também. E eu nem sei se essa lei é constitucional, se é lei ordinária, acredito que seja constitucional. Mudaria, criaria uma PEC para isso. Com certeza. E falando em PEC, a Constituição brasileira já tem tanta emenda, mas tanta emenda, cara, que seria melhor até fazer uma nova. Porque
já viu que não deu certo. É tanta emenda que a gente se perde. Então vocês já viram que não deu certo. Não é uma questão de, essa Constituição aí, essa Constituição aí não é efetiva, não é isso, não é aquilo. Gente, nós já vimos que não deu certo. Pela quantidade de emendas que ela tem. Em tão pouco tempo. Então é isso. Eu espero que esse país aqui um dia eu grave um vídeo aqui, mostrando a cara mesmo, grave um vídeo falando bem disso daqui, me orgulhando de ser brasileiro, porque tá difícil. Esse pessoal aí não ajuda.